O livro de Números é ignorado por muitas pessoas por acharem o seu nome chato. Mas, na verdade, o nome do livro em hebraico significa no deserto. E é um livro que nos conta acerca da trajetória do povo de Deus através do deserto, conforme Deus indicava o caminho para eles. Essa peregrinação deveria ter durado 2 semanas a pé, mas ao invés disso durou 40 anos. Veja que loucura! É praticamente a metade da vida de uma pessoa. Mas vamos ver como o livro está estruturado. O livro, na verdade, está dividido em 5 partes. Existem 3 diferentes lugares no deserto: o Sinai, o Monte Sinai, o deserto de Parã e as planícies de Moabe. A história então começa no Monte Sinai, localizado aqui no mapa. E na segunda parte, eles viajam em direção a uma região chamada Parã. E então um monte de coisas acontecem lá, e aqui na quarta parte é a viagem de Israel para Moabe. O livro termina no deserto de Moabe, bem do outro lado do rio Jordão, na terra prometida. Por todas essas partes, a história caminha como um emocionante filme dramático. Tudo começa bem, mas na viagem tudo dá errado, para então terminar com uma ação salvadora da parte de Deus. O surpreendente ato da graça de Deus. Então vamos começar com o primeiro ato. Israel está no deserto, no Monte Sinai. Nós conhecemos bem esse monte. Se você se lembrar, foi aqui que depois do Egito eles fizeram uma aliança com Deus, receberam os 10 mandamentos, receberam as instruções para o tabernáculo e ficaram aqui por um ano. Agora eles fazem um censo para levantar o número de pessoas à medida que eles se preparam para partir. Eles receberam também instruções de como deveriam organizar-se no acampamento, a presença de Deus no tabernáculo, a tribo de Levi, os sacerdotes e o resto das tribos em volta deles. Esse seria o padrão, o símbolo de como a santidade de Deus estaria no centro da vida do seu povo. O Deus que havia se revelado agora era o centro da existência e da identidade daquele povo. E eles sabiam que quando a nuvem da presença de Deus se movia, eles deveriam se mover na mesma direção. E a Arca da Aliança é carregada pelos levitas, bem na frente de todo o povo, seguidos pela tribo de Judá e assim por diante. Essa ordem também é um símbolo de como a presença de Deus os lidera e os guia através das mais diferentes situações que eles enfrentarão. E assim começamos a segunda parte do livro com entusiasmo, conforme eles deixam o Sinai e viajam para Parã. Deus está com eles, tudo está organizado. Parece que tudo vai dar certo, mas não deu. Depois de apenas 3 dias de viagem, eles começam a reclamar de fome e de sede, provocando a ira de Deus. E até o irmão e a irmã de Moisés começaram a difamá-lo na frente de todos. Não é um bom começo. Mas agora nós estamos na terceira parte, no deserto de Parã. Aqui é onde eles enviaram 12 espias para explorarem a terra prometida. 2 dos espias voltaram bem otimistas, mas os outros 10 estavam aterrorizados. Eles não confiavam em Deus e diziam: vamos ser aniquilados. Eles começaram então um motim e tentaram escolher um novo líder que iria levá-los de volta ao Egito. Veja, eles estão se recusando a ir para a terra prometida que Deus haveria de dar a eles. E Deus então concordou, porque ele fez com que o povo andasse durante 40 anos perambulando pelo deserto, até que toda aquela primeira geração tivesse passado. Nenhum deles entrou na terra prometida, mas apenas os seus filhos. E isto deve servir como lembrete que enquanto Deus permanece fiel ao seu povo, ele irá honrar os seus compromissos, as suas decisões e que sempre há um preço para a desobediência aos seus mandamentos. E essa viagem que tem sido um desastre até agora, ela ainda fica pior na quarta parte quando eles viajam para Moabe. Até mesmo Moisés vai se rebelar contra Deus e é desqualificado de entrar na terra prometida. Nós vamos também ver uma outra rebelião que vai resultar no ataque de serpentes.
e que a salvação será através de uma serpente de bronze, que vai ser um tipo de Cristo mostrado lá na frente. Mas o ponto é que esse povo tem se rebelado contra um Deus que lhes dá tudo para o alimento deles, prover todas as suas necessidades. E apesar disto, esse povo está sempre reclamando daquilo que tem. É muita misericórdia da parte de Deus. E isso torna o final do livro de Números um final surpreendente, em que Deus irá mostrar a sua graça e o seu favor para com o seu povo. Israel acaba de chegar em Moabe e o rei de Moabe está assustado com esse enorme grupo viajando através da sua terra. Então ele contrata um feiticeiro chamado Balaão para os amaldiçoar. Mas o que vai acontecer? Bom, esse sujeito, Balaão, ele diz: Olha, eu vou orar para o Deus hebreu e vamos ver o que acontece. E o fato é que, ao invés dele amaldiçoar, o que ele tenta fazer por 3 vezes, ele só consegue proferir bênçãos para esse povo. E o surpreendente é que a última bênção, ele profetiza de que Israel vai levantar um rei vitorioso, e esse rei será alguém que, de algum modo, estará conectado com a promessa de Deus com Abraão, de abençoar todas as nações através da sua família. Aqui está Israel se rebelando no acampamento, totalmente inconsciente de que nas colinas Deus os está protegendo e abençoando através de um pagão. O livro, então, acaba aqui em Moabe, e eles estão agora prontos para ir à Terra Prometida. É realizado um novo censo para saber quantos novos soldados eles têm na nova geração de israelitas. Mas antes desta geração entrar na Terra Prometida, eles ouvirão um último discurso de Moisés, e este é o livro de Deuteronômio, que veremos em outro vídeo.